tudo era perfeito, onde não existia dor, sofrimento ou morte. Esse era o Jardim do Éden. Você já imaginou como uma única escolha pode mudar tudo? Foi então que algo inesperado acontece. No meio dessa perfeição, surge uma figura esperta, uma serpente que faria uma simples pergunta capaz de transformar o destino da humanidade. Será que Deus realmente proibiu? Será que ele está escondendo algo de nós? Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquele momento crucial? Prepare-se para descobrir como uma única decisão trouxe consequências que ecoam até os dias de hoje. O que Eva e Adão realmente viram ao comer o fruto proibido? E o que isso significa para nós hoje? Fique até o fim e entenda o que esse capítulo revela sobre a nossa própria jornada. Na quietude do Jardim do Éden, onde a perfeição parecia eterna, algo inesperado estava prestes a acontecer. Entre as árvores exuberantes e o brilho suave de uma criação recém-formada, a serpente, uma criatura aparentemente inofensiva, espreitava com uma inteligência peculiar. Não era qualquer animal, mas o mais astuto de todos. Suas palavras vinham carregadas de curiosidade e persuasão. Aproximou-se de Eva, não com uma afronta direta, mas com uma pergunta que insinuava a dúvida. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui? Eva, surpreendida pela ousadia daquela pergunta, se viu obrigada a refletir. A dúvida plantada de forma sutil começou a germinar em sua mente. Até então, a palavra de Deus era clara, mas agora uma nova perspectiva se desenhava diante dela. E assim, um diálogo que mudaria para sempre o destino da humanidade estava prestes a se desdobrar. Como aquela pergunta tão simples poderia desencadear algo tão grandioso? Eva sabia bem o que Deus havia instruído, mas, ainda surpresa pela astúcia da serpente, responde com convicção. As árvores ao redor, com seus frutos abundantes, estavam à disposição. No entanto, havia uma restrição clara. A árvore no centro do jardim era intocável. Eva repete a ordem divina, como se estivesse reforçando em sua mente o que já sabia. Não era apenas uma questão de comer, mas até tocar no fruto poderia trazer a morte. Aqui, podemos sentir o conflito começando a crescer dentro dela. Ao repetir as palavras de Deus, ela talvez estivesse tentando proteger seu coração da dúvida que a serpente traiçoeiramente plantara. Mas, ao mesmo tempo, ao falar sobre essa árvore específica, Eva agora se concentrava nela. O que antes era uma proibição clara, agora se tornava o centro de um novo interesse. A serpente estava apenas começando sua manipulação. A atmosfera ao redor de Eva começa a mudar. O tom calmo e confiante da serpente quebra o silêncio com uma afirmação ousada, desafiando diretamente as palavras de Deus. Certamente não morrereis, diz a serpente. Essas palavras tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas reverberam no coração de Eva. A serpente não argumenta com medo ou dúvida, mas com uma certeza absoluta, como se estivesse revelando um segredo que Deus teria escondido. Eva se vê diante de um dilema. Até então, ela conhecia apenas uma verdade, a de que tocar ou comer o fruto da árvore proibida resultaria em morte. Mas e se isso fosse uma mentira? E se existisse algo além dessa restrição? O que a serpente sabia que ela não sabia? Essa contradição plantada pela serpente começa a mexer com seus pensamentos, abrindo caminho para o próximo passo na tentação. A serpente continua, e desta vez, suas palavras tocam diretamente no desejo mais profundo do ser humano, o desejo de ser mais. A serpente sugere que há algo sendo ocultado de Eva, algo que Deus estaria escondendo. E então, a grande revelação. Se ela comer daquele fruto, seus olhos seriam abertos, e ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa faz o coração de Eva acelerar. Ser como Deus, conhecer o que Deus conhece. Agora, a árvore, antissímbolo de restrição, transforma-se em um portal para algo maior, algo divino. A serpente sussurra uma tentação irresistível, oferecendo não apenas liberdade, mas poder. O fruto proibido se torna aos olhos de